com muitos seres vivos e temos tudo na mesma árvore, tudo desta maneira. Portanto, não é uma evidência que depende dos fósseis, não depende de assumir tempos geológicos, etc. É simplesmente olhar para os seres vivos, compará-los entre si e vemos que há sempre esta relação. Os que estão mais próximos estão sempre equidistantes dos mais longe e isso só se pode explicar pondo tudo numa árvore de família. Finalmente, vou complicar aqui um bocadinho, mas também ainda tenho tempo. Vou falar de algo um pouco mais obscuro ainda, mas aproveito para dar aqui uma ideia do ADN e desta parte da tradução dos genes para proteínas, etc. Nós temos, dentro de todas as células, uma molécula muito complexa, que é aquela que eu estou ali a representar à vossa esquerda, aquela hélice dupla, que é o ADN. É formada também por moléculas mais simples, que estão ali representadas à direita, e que se vão encaixando umas nas outras por ligações químicas e formando esta molécula grande. Nós costumamos abreviar isto para não ter que desenhar a molécula toda ou para não ter esse trabalho. Os bioquímicos são bastante comodistas e então costumamos substituí-las por letras. Isto gera alguma confusão porque depois vem a ideia que há aqui um código, que há um alfabeto, que há palavras e assim. O código somos nós que estamos a inventar para poder escrever as coisas com menos trabalho, digamos assim. Mas eu quero que tenham em mente que o que está lá são moléculas. É reações químicas, moléculas, átomos, etc. E o que nós temos na célula é que quando isto é copiado, digamos assim, quando o ADN reage com outras proteínas e sintetiza uma molécula da ARN, nós vamos saltar um pouco essa parte, depois essa molécula vai colar-se a um ribossoma, onde vão outras moléculas mais pequenas da ARN trazer os tais aminoácidos que vão fazer as proteínas. Essas outras são uma que está ali representada à vossa direita, tem aquela zona que tem o círculo encarnado, encaixa em certas partes, em certas sequências de 3 dos outros pedacinhos da molécula do ARN e só encaixa em algumas específicas. Neste caso, por exemplo, se é o RNA de transporte que traz o aminoácido arginina, não vale a pena aqui prestar muita atenção aos detalhes, mas no caso da arginina pode encaixar se for qualquer uma daquelas combinações de partes da molécula que encontra. Portanto, o que eu quero agora, resumindo um pouco isto, dizer é que se houver uma alteração no ADN, uma mutação, que transforme uma daquelas 4 noutra daquelas 4, não tem efeito nenhum. Porque a proteína que vai sair dali é exatamente a mesma, porque para aquela molécula ela encaixa em qualquer uma das 4. Portanto, isto é a definição de uma mutação sinónima. Há uma diferença no ADN, mas não há diferença nenhuma daí para a frente e aquela mutação não tem efeito. O que é curioso, quando nós comparamos diferentes organismos, diferentes espécies, é que este tipo de diferenças, as diferenças que não têm efeito nenhum, são cerca de 1000 vezes mais frequentes que as diferenças que fazem efeito. Portanto, isto do ponto de vista do design, de uma concepção inteligente dos organismos, não faz muito sentido. Porque é que alguém, um desenhador inteligente, ia perder tanto tempo a alterar estas coisas, a fazer diferenças, tantas diferenças que não fazem efeito nenhum, que têm que ser feitas de propósito, porque se fosse só acaso isto não acontecia assim, muitas delas fariam diferença. Portanto, tinha que ser de propósito estar a pôr diferenças que não servem para nada, porque não têm consequências depois para a síntese das proteínas, que é a expressão da atividade do ADN nestes casos. Mas isto é explicado bastante bem pela teoria da evolução. Imaginem um organismo complexo, como eu, como qualquer animal, planta e assim. Todas as partes têm que funcionar bastante bem umas com as outras. Se nós fazemos uma mutação no ADN que não tem qualquer consequência, não faz mal. Uma mutação sinónima continua tudo na mesma. Se nós fizermos uma mutação que tem consequências para as proteínas, provavelmente vamos estragar alguma coisa. E esse organismo desgraçado vai ser eliminado pela seleção natural. Os únicos que se safam, que têm mutações que têm algum efeito, é aquele tal 1 em 1000, que de vez em quando acontece uma coisa que muda, pode até melhorar um bocadinho, pode não fazer nada de grave, e esses vão se safando. E é isso que explica porque é que há esta diferença enorme, 3 ordens de magnitude, entre as mutações sinónimas e as mutações que fazem diferença na proteína. Mas isto são apenas três exemplos do poder explicativo da teoria da evolução moderna. Agora, o que eu queria salientar aqui, dado o âmbito desta discussão, é que não foi a evolução, ou Darwin, ou a teoria da evolução que expulsou Deus da ciência. O que aconteceu foi que este processo, este método da ciência, que é radicalmente diferente da fé, foi encontrando explicações sistematicamente que não precisavam, ou que cada vez menos precisavam de recorrer ao sobrenatural. Portanto, toda a ciência
foi se afastando do sobrenatural precisamente porque parece que é assim que o universo funciona. Quando nós queremos este tipo de explicações concretas que nos dão tecnologia, que explicam o como das coisas, como nós estávamos a conversar no jantar hoje, esse tipo de explicações acabam por ser cada vez menos sobrenaturais e cada vez mais tendendo para o naturalismo, que é hoje em dia a ciência. Hoje em dia a ciência praticamente não se preocupa com explicações sobrenaturais, porque já vimos, pelo menos pelos indícios que temos até agora, não vale a pena nesse sentido. A teoria da evolução não é darwinismo. Darwinismo ou evolucionismo, ou assim, são termos que muitas vezes os criacionistas usam, mas que não é muito correto, porque a teoria da evolução é muito mais do que aquilo que Darwin fez. É algo que envolveu o trabalho de centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas ao longo de séculos e que continua a evoluir, digamos assim. É um trabalho ainda em progresso. E a teoria da evolução não é uma filosofia, não é uma ideologia, não é algo que está cá fora da ciência. Faz parte do edifício, porque toca e une diferentes partes da ciência. Por exemplo, na geologia, nós temos os fósseis, é um facto, e a explicação para aquelas várias camadas, a melhor explicação para isso, para a forma como os fósseis estão distribuídos, quer globalmente nas várias zonas geográficas do mundo, quer dentro dos estratos, é a teoria da evolução. Temos também um caso curioso com a física, que houve um problema aí há 150 anos, mais ou menos. Lord Kelvin calculou que o Sol, mesmo que fosse de carbono puro e do tamanho da órbita da Terra, nunca poderia arder durante mais do que 100 mil anos e não dava tempo para as teorias da evolução da física, da geologia e assim da altura. Portanto, naquela altura havia um grande problema porque meter-se com a física era mesmo aí a ciência das mais fortes. Mas eventualmente descobriu-se que afinal as premissas ali estavam erradas porque o Sol não é uma coisa a arder com combustão química. Quando se descobriu a radioatividade, conseguiu perceber-se que havia aí uma fonte diferente de energia muito maior e que permitia ao Sol durar bilhões de anos. Portanto, aqui conseguimos ver como a teoria da evolução se foi encaixando e foi até motivando modificações noutras para integrar todas estas explicações. Outro exemplo, na história humana é bastante útil a teoria da evolução, não só para percebermos a distribuição dos genes nas várias populações ao longo do globo, a forma como se foram diferenciando, a evolução dos parasitas que afetam apenas os humanos, dão-nos uma ideia da história, de onde é que vieram certos povos e assim por diante. Mas isto são apenas alguns exemplos. E também a teoria da evolução toca noutros campos, dando ideias, tendo aplicações práticas. Um que posso falar, no meu caso, de algoritmos genéticos na computação, é um sistema que se usa, um método computacional, que se baseia na teoria da evolução, principalmente na seleção natural de Darwin, mas também em alguns outros conceitos. Temos também na explicação do comportamento animal, a evolução do comportamento dos animais, toda a modulação da resistência a antibióticos pelas bactérias, a forma como devemos usar melhores antibióticos, a forma como devemos conduzir um programa de vacinação para evitar adaptações e assim por diante, e mesmo na agricultura. Hoje em dia falamos dos geneticamente modificados, tais alimentos alterados por engenharia genética e assim por diante, mas tudo isso está relacionado com estes conceitos. Obrigado, estou claro. Finalmente, queria dar esta ideia que a teoria da evolução é a melhor explicação que nós temos, a melhor explicação no sentido de ser a mais detalhada, a mais rigorosa, aquela que nos dá previsões mais específicas e que conseguimos compreender mesmo porque é que estes certos pormenores aconteceram desta maneira, e é uma parte integrante em toda a ciência. Queria só... Isto não... ok. Portanto, queria só concluir agradecendo mais uma vez a vossa presença, dando aqui só algumas referências de onde tirei as imagens. Também a discussão continua acesa em vários sítios na net, pus ali a referência do meu blog também. E muito obrigado a todos pela vossa atenção.